Depois de ter ligado todos os fios na placa, todos os fios na fonte, passaremos para a ligação dos motores. Aqui nós temos a informação da ligação dos motores. Aqui eu tenho o B-, o B+, o A- e o A+. Esse B- e B+ é uma bobina. Tá vendo? Tem a ligação aqui da bobina e o A- e o A+ é a ligação de outra bobina. Eu fiz um vídeo aí explicando como achar os fios da bobina. É só ver em vídeos anteriores aí para poder achar os fios. Depois de encontrar os fios das bobinas, é só ligar aqui, ó, o fio de uma bobina. Aqui o vermelho e o marrom é uma bobina. E o amarelo e o laranja é outro. Então aqui, ó, esse vermelho eu ligo no B- e o outro fio da bobina no B+. Depois o A- é ligado numa bobina e o A+ é ligado na outra bobina. O que acontece? Se você inverter, colocar esse fio aqui dessa bobina no B e esse fio aqui, que é para ser ligado no B, colocar no A, o motorzinho não vai funcionar. Então tem que ser aqui o B- o B+ em uma bobina e o A- e o A+ na outra bobina. Se você inverter aqui, colocar o vermelho no mais e esse marrom aqui no menos, não vai acontecer nada. Isso aqui você vai inverter a rotação do motor. Então, com essa ligação aqui, ele vai rodar para cá. Se você inverter aqui esses dois fios, ele vai rodar para cá. Então, aqui você pode ligar de qualquer jeito. Essa rotação aqui, nós faremos tem um vídeo também explicando como faz a mudança de rotação lá no Mac 3. Então, aqui o importante é só ligar o B- e o B+ com uma bobina e o A- e o A+ ligado na mesma bobina. Isso aqui você vai fazer a ligação também para todos os motores. Aqui é o eixo X que é ligado nesse motor, depois você liga aqui o eixo Y, você põe outro motor aqui, o B, outro motor aqui, o A no outro motor. Então agora nós estamos falando da parte de ligação dos motores. Depois de ligado o driver na placa, o driver na fonte e o drive no motor, passaremos para as configurações do driver para o motor. Para isso, devemos observar aqui no canto do driver, está marcado S1, S2, S3, S4, S5 e S6. Aqui está marcado S1, S2 e S3. O que significa aqui? Aqui são os micropassos do motor. Cada vez que você roda o motor, ele tem um passo. Então aqui você divide esse passo em micropassos. No nosso caso aqui, vamos dividir o nosso micropasso em 16. Então, para isso, deve deixar a setinha na posição off, off, on. O que significa? S1, off, S2, off e S3, on. Esse S4, S5 e S6, o que significa? Esse daqui é a amperagem do motor. No nosso caso, o nosso motor tem 4 amperes. Então, a diferença de 3,5 até 4. Cada motor tem uma amperagem de 0,5, 0,7. Então, dependendo da amperagem do motor, você faz a sua configuração. No nosso caso, que tem 4 amperes, tem que ficar o S4 em off, o S5 em off e o S6 off. Então, off, off, off. Então, a primeira configuração nossa é off, off, on. Para cima é off, para cima é off, para baixo é on. Então, ficou off, off, on. E para a configuração do nosso motor, que é 4 amperes, então é off, off e off. Os off para cima. Então, vai ficar off, off, on, off, off, off. Essa configuração tá para 16 micropasso e para o nosso motorzinho de 4 amperes. Agora passaremos aqui para fazer as configurações do programa Mac 3. É só vir aqui em Config, Portas em Pinos, Motor Output, e aqui já tem a janelinha para fazermos as configurações. Primeiro faremos aqui, ó, eixo X. Deixamos habilitado aqui o eixo X e passaremos para cá, Step Pin e Dir Pin. O que é o Step Pin? Step Pin é o pulso e aqui é a direção. Então aqui está configurações na plaquinha X. Então aqui, ó, o X está pedindo Step Pin. Aonde é o Step Pin aqui? Qual que é o pulso aqui? Onde está ligado o pulso? O pulso do eixo X está ligado no P2. Então aqui colocaremos o número 2. E aonde está ligado aqui a direção no eixo X? Aqui, ó, a direção está no P3.
Então, a direção, vamos colocar aqui no número 3. Esse dirlau aqui significa aqui para onde o motor vai rodar, se é para sentido horário ou sentido anti-horário. Dá para ser feito, que nem eu expliquei, mudando os fios do motor. Mas se você não quiser, você vai deixar aqui, ó. Aqui ele liga para um lado e aqui ele roda para o outro, tá bom? Essa configuração aqui você vai fazer depois, quando tiver o motor já ligado, você faz por aqui. Vamos continuar. Passaremos agora para o eixo Y. Qual que é o pulso e qual que é a direção? Então, o eixo Y, aqui ó, eixo Y, P4 e P5. Aqui está o pulso e aqui está a direção. Então, P4, vamos ligar aqui número 4. E aqui o número 5. Passaremos agora, nós não temos o eixo Z. Passaremos agora para o eixo escravo A. O A é o escravo do X. Só uma informação, aqui é o eixo principal. Você não consegue deixar o A como eixo principal, o X como escravo do A, não dá. Então aqui o X, o Y e o Z são os eixos principais. Não dá para colocar o eixo A como principal e o X escravo. Então, o X, o Y e o Z são os principais e aqui são os escravos dele. Então, aqui vamos configurar o eixo A, que é o escravo do X. O A está dizendo P8 e P9. Então, vamos marcar aqui pino 8 e aqui pino 9. Aqui passaremos agora para o eixo B. O B, lembrando, é o escravo do Y. Então, vamos configurar aqui. Aqui eu só mudei. O B tem que ser ligado no pino 16 e 17, pelo original da placa. Eu não quis ficar com essa configuração. Para ficar na sequência bonitinho lá, eu usei o B, eu usei o pino 6 e o 7. Tá bom? Então, você pode fazer por aqui. Se lá eu usei o pino 6 e o 7, então aqui a máquina vai entender que no eixo B, eu estou usando o P6 e o P7. Então, aqui eu coloco o pino 6 e aqui eu coloco o pino 7. Recapitulando, o eixo X, ele está com o pulso em 2 e a direção no 3. Então, está aqui, ó, P2 e P3. O Y, 4 e 5. 4 e 5. O Z a gente não habilita, então não temos o eixo Z. O A, 8 e 9. Aqui tem o 8, aqui está errado. Então aqui ó, é o 9. 8 e 9. E o eixo B, ele está configurado no 6 e no 7. 6 e 7. Depois de ter feito isso aqui, você tem que clicar aqui em aplicar. Aplicar. Ok, a máquina já entendeu a configuração. Agora iremos configurar o nosso Enable, Enable mais. É só vir aqui em Config, Portas e Pinos, Saída de sinal, Output, sinal, e vamos vir aqui embaixo, ó, Corrente LAW. Aqui, só vir agora aqui em Corrente LAW, deixar habilitado e vir aqui na porta. Qual é a porta que está pedindo aqui? Ó? O Enable está na porta 14. Então, nosso fio do Enable positivo, o Enable mais, está ligado no P14. Então, aqui você coloca o 14 e dá um aplicar. Ok? Então, aqui foram feitas as configurações da placa, na fonte, na placa, nos drivers, todos os drivers ligados com cada um seu motor. Depois de feito isso, nós fomos aqui na configuração, né, no eixos daqui, tá na configuração, que está mandando ligar cada ligação dessa que nós fizemos aqui. Fomos lá no programa Mac3 e fizemos a configuração lá. Agora, quando você mandar a sua máquina andar, vai estar andando direitinho se você observar essa configuração aqui. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até os próximos vídeos.